Bom, então hoje vamos tentar acabar essa parte de matriz e sistema. E nas próximas 2 aulas falar de determinante. E na aula antes da prova eu vou tentar fazer alguns exercícios de revisão. Então, na última aula nós vimos um procedimento prático para calcular a inversa de matriz, que valia para matriz de qualquer ordem. Se vocês lembram, a gente pegava a matriz A, a gente quer inverter essa matriz. Então, se a gente quer inverter essa matriz, a gente pega uma matriz, bom, suponha que A é N por N. Então a gente pega a matriz aumentada A e no lado direito coloca a identidade, N por N. Daí a gente faz operações elementares aqui para isso ficar na forma escalonada reduzida. Então, ficou na forma escalonada reduzida. Ou seja, fazendo isso, você leva a matriz A para alguma matriz E, que está na forma escalonada reduzida, e você leva a matriz identidade para alguma matriz B. Daí a gente viu o seguinte: se a forma escalonada reduzida for igual à identidade, então essa matriz B que aparece ali é justamente a inversa de A. E se a forma escalonada reduzida for diferente da identidade, então não existe A menos 1. Ou seja, se você pega uma matriz A, escalona, coloca na forma escalonada reduzida. Se essa forma escalonada reduzida não for identidade, então essa matriz não tem inversa. Se for identidade, essa matriz tem inversa. Você acha a inversa fazendo isso aí. Isso aí tem uma implicação muito importante na solução de sistemas. Bom, se você pega uma matriz N por N. Então, se você considerar um sistema X igual a B, onde B é qualquer matriz coluna, esse cara vai ter solução única se e só se A é invertível. E neste caso é fácil achar a solução. Bom, A menos 1B. Ou seja, qual a vantagem de matriz invertível? Uma das vantagens é que se a matriz é invertível, qualquer sistema que você considera usando aquela matriz como matriz de coeficientes vai ter a única solução e é fácil achar a solução, é razoavelmente fácil achar a solução. Uma outra propriedade muito importante é a seguinte: suponha que aquele B ali é zero, ou seja, você está num sistema homogêneo. E aí é uma coisa que a gente já viu até com outras palavras. Aqui o sistema homogêneo AX igual a zero tem única solução se só se A bom, se o sistema homogêneo só tem uma solução e eu já sei uma solução do sistema homogêneo, que é x igual a zero, então essa única solução tem que ser x igual a zero.
Bom, mas x igual a zero também é uma coisa dessa forma aqui, né? X igual a zero é a menos 1 vezes zero, que é igual a zero. Lembrando, esse zero aí é a matriz nula. Bom, quando você tem uma proposição em matemática que é algo do tipo isso vale se e só se isso vale, aquele você tem de novo. Você tem que ler de duas formas. Você tem que ler o seguinte. Aquela proposição A está falando o seguinte. O sistema x igual a b ele tem solução única se a matriz é invertível. Ou seja, se a sua matriz for invertível, o sistema tem solução única. E ele está falando outra coisa também. Está falando que se a matriz é invertível, está falando que se o sistema tem solução única, então a matriz A é invertível. Ou seja, são coisas equivalentes, ser invertível e sistema terem soluções únicas. Então, vocês têm que provar duas coisas. Tem que provar que se o sistema só tem uma solução, então a matriz é invertível. E se a matriz é invertível, então o sistema só tem uma solução. E, em geral, quando você tem uma equivalência assim, quase sempre uma das implicações é óbvia. A outra você tem que fazer alguma conta. Nesse caso aqui, se você supõe que a matriz é invertível, se A é invertível e você quer resolver AX igual a B, bom, se AX igual a B, eu posso multiplicar essa igualdade por A menos 1 dos dois lados. Ou seja, então, A menos 1, AX igual a A menos 1B. Bom, o lado esquerdo, eu posso fazer essa conta do jeito que eu quiser. Então fica A menos 1AX igual a A menos 1B, mas A menos 1 é a inversa de A. Então A menos 1 vezes A é igual a identidade. Então isso aqui dá identidade. Só que identidade vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Ou seja, se a A é uma matriz invertível, então não tem outra opção. Só tem um jeito de você achar essa solução aí, é esse jeito. Bom, e fazendo esse procedimento aí, você só acha uma solução. Então a solução é única e é igual a isso aí. Ok, então se A é invertível, a gente consegue resolver o sistema de forma única. Daí a gente tem que provar outra coisa agora. Tem que provar o quê? Se o sistema só tem uma solução, então a matriz é invertível. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que o sistema AX igual a B tem só uma solução. Bom, todo mundo está de blusa de frio? Posso ligar o ar? Então, esse sistema só tem uma solução. Agora, vamos ver como que, em geral, a gente acha as soluções desse sistema. Para achar a solução do sistema AX igual a B, a gente põe A aqui e B aqui. Daí, como é que a gente faz para achar a solução? A gente escalona aquilo ali. Ou seja, coloca aquilo ali na forma escalonada reduzida. Então, a gente passa para a forma escalonada reduzida. Aqui vai mudar alguma coisa e aqui também vai mudar. Essa aqui, forma escalonada reduzida da A. Bom, daí a gente já viu lá atrás o seguinte. Para um sistema ter única solução, isso aqui, esse sistema, tinha que ser exatamente a identidade. Ou seja, se eu levei esse cara para a forma escalonada reduzida e esse cara que só tem uma solução, é porque eu não zerei nenhuma linha. Se eu não zerei nenhuma linha, significa que aqui tem que estar a identidade. Por quê? Porque o pivô de cada linha tem que ser 1, acima dele não pode ter mais ninguém. Então você zera todo mundo. Ou seja, cada linha só vai ter um elemento não nulo, e esse elemento forma uma escada de 1, em cima não tem ninguém, ou seja... Se o sistema AX igual a B só tem uma solução,
Então é porque quando eu escalonei a matriz, eu obtive a identidade. Bom, eu obtive alguma outra coisa aqui. Mas lembra, como que era um jeito para achar a inversa da matriz mesmo? Eu pegava a matriz e colocava na forma escalonada reduzida. Se está na forma escalonada reduzida, então é porque aquela matriz é invertível. Ou seja, isso aqui, logo, como a forma escalonada reduzida de A é igual à identidade, A é invertível. Bom, para achar a cara da solução é só fazer essa conta aqui, porque agora, de novo, você já sabe que A é invertível, então você consegue fazer aquela conta ali para dizer que a solução é, de fato, x igual a b menos 1a. Certo? Então, assim, se você quer descobrir se o seu sistema tem uma solução só, primeira coisa, mostra que A é invertível. Se você fez isso, você já prova que o sistema tem solução única e você também acha a cara da solução. Tá, a conta para o sistema homogêneo, B, isso aqui vai ficar como exercício. Por que vai ficar como exercício? Porque é exatamente a mesma conta da letra A, só colocando B igual a zero. Tudo é igualzinho. Inclusive, como você já sabe o resultado da A, você pode usar na B. Ou seja, o enunciado é o mesmo, só troquei B por zero. Bom. Agora, uma coisa que nós vimos já há um tempo é o seguinte: como que a gente faz para inverter matriz, para inverter um produto de matriz? Isso aqui talvez seja a última proposição dessa parte. Vamos lá, a gente viu primeiro que se você tem um produto A vezes B, quero inverter isso aqui. Como que eu faço? Como que eu calculo a inversa disso aqui? Bom, lembra, tem que inverter a ordem aqui. Ou seja, a inversa de A vezes B é B menos 1 vezes A menos 1. Dica, nunca esqueça essa fórmula aqui. E lembra que se eu trocar aquele menos 1 ali pelo T da transposição, também é assim que funciona. Ou seja, você tem que trocar a ordem para multiplicar, para inverter e para transpor matrizes. Então, essa proposição vai falar o seguinte. Pega duas matrizes N por N. Então, o que a gente já viu? Em particular, se A e B, essa fórmula aqui para valer, A e B precisam ter inversas, né? Porque eu estou aqui escrevendo A menos 1, B menos 1, ou seja, para isso aqui valer, A e B tem que ser inversa. Então, se A e B tem inversa, consequentemente, A vezes B tem inversa. Só que o contrário também vale. Se você pega duas matrizes e prova que o produto delas é invertível, então A e B. E isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes você tem em algum problema que inverter duas matrizes que são mais chatas, mas o produto delas é uma matriz razoável de tratar. Então, ou seja, com isso, se você consegue fazer o produto de forma mais rápida, então faz o produto, viu que dá uma matriz invertível, por exemplo, já é uma matriz escalonada sem linhas nulas, então você garante que cada termo do produto lá é invertível. Bom, para provar isso aí, a gente usa mais ou menos o mesmo argumento que a gente usa nesse teorema, que é o seguinte: vamos considerar um sistema homogêneo. Considere o sistema ABX igual a zero. Bom, primeira coisa, o que a gente sabe? A gente sabe que A vezes B é invertível.
Agora, a gente quer provar que A e B são invertíveis. Então, uma coisa que... Quer dizer, para demonstrar uma coisa, tem várias técnicas. Uma delas é o seguinte: eu quero provar que A e B são invertíveis. Bom, então vamos tentar ver o que acontece se, por exemplo, a B não for invertível. Ou seja, se B o que eu sei se B não é invertível? Uma coisa que eu sei é que o sistema Bx igual a zero, ele não tem solução única. Ele não tem solução única pela letra B disso aqui, que diz que o sistema homogêneo só tem solução única quando a matriz dos coeficientes é invertível. Então, se B não é invertível, isso aqui não tem. Então, se não tem solução única, significa que existe alguma solução que não é zero, não é a solução nula. Então, vamos pegar essa solução. Vamos chamar de x0. Vamos chamar de x0 essa solução que não é a solução nula desse sistema. Que eu sei que existe por causa dessa coisa que eu estou acabando de apagar aqui. Tudo bem? Todo mundo concorda que se B não é invertível, então isso aqui não tem solução única, então existe uma outra solução que não é zero. Então, se existe uma outra que não é zero, vamos chamar de x0 diferente de zero. A solução de Bx igual a zero. Ou seja, B vezes x0 é zero. Tá, mas se B vezes x0 é zero, eu posso multiplicar aquilo ali por A. Logo, A, B, x0 fica igual a vezes zero. Ou seja, A vezes B vezes x0 é igual a zero. Bom, mas o que é isso aqui? Lembra, A vezes B é uma matriz invertível. Então, A vezes B é invertível e eu estou achando aqui um cara diferente de zero que resolve o sistema AB vezes x igual a zero. Então, isso aqui é uma solução não nula para o sistema homogêneo. Daí, de novo pela letra B que estava aqui, se o sistema homogêneo tem uma solução não nula, é porque a matriz dos coeficientes não é invertível. Logo, A vezes B não é invertível. Tá, mas como assim A vezes B não é invertível? A vezes B é invertível sim. Isso é a hipótese geral do teorema. Comecei o teorema dizendo aqui, se AB é invertível, e aí eu cheguei que AB não é invertível. Então isso significa que no meio dessa conta aí, eu cometi alguma besteira. Bom, a única besteira que eu posso ter feito aqui, porque isso aqui é verdade, se B é não invertível, então isso aqui tem solução única. De novo, eu posso multiplicar por A aqui, não tem problema nenhum. A única coisa diferente que eu fiz nessa demonstração foi essa frase aqui, ó. Se B não é invertível. Então, quando eu supus que B não era invertível, eu cheguei numa contradição ali. Cheguei numa coisa que é falsa. Ou seja, essa coisa que eu supus aqui não pode acontecer. Logo, B é invertível. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo dar outro exemplo disso quando acontece isso para vocês. Por exemplo, tem um monte de lugar na internet aí que você acha provando que 0 é igual a 1, né? Aí no Facebook tem lá assim, um monte de conta, não sei o que, não sei o que. Se achou o erro, comente. Né?
Tá, em geral, vocês, como alunos de engenharia da Unicamp, tem que ir lá e comentar o seguinte: ah, essa conta aí está errada porque você não pode dividir por zero. Em algum momento lá você divide por zero. Ou seja, você começou com uma coisa que era verdade, só que você supôs no meio da conta lá algo que era besteira, né? Você dividiu por zero. Supôs que podia dividir por zero, dividiu e chegou que zero é igual a 1. Bom, zero não é igual a 1. Todo mundo sabe disso. Ou seja, alguma besteira você fez no meio lá. A besteira é o quê? Supôs que você podia dividir por zero e você dividiu. Essa demonstração aqui é a mesma coisa, né? Você começa certo, aí no meio você supõe uma besteira. Algo que você... Em geral, essa besteira é exatamente o que você quer provar, né? Ou seja, eu quero provar que B é invertível. Então eu supus que não é, e aí cheguei num absurdo, ou seja, uma coisa falsa. Então aquilo que eu supus tem que ser falso. Ou seja, B tem que ser invertível. Na parte determinante, nós vamos ver outras demonstrações que usa coisa parecida com isso aí. Ok, eu só provei que B não é invertível. E a A? Bom, tenho que provar que a A é invertível. Agora eu tenho duas matrizes que eu sei que são invertíveis. A, B e AB. A, E. Então, eu sei que AB é invertível e eu sei que B é invertível. Como que eu provo com isso aí que A é invertível? Bom, seria muito legal se eu conseguisse escrever a matriz A como alguma coisa que dependesse de AB e B. E aí, alguém tem alguma forma mágica de escrever A dependendo de B e AB? Por exemplo, um produto envolvendo essas coisas, porque eu sei que se todos os termos de um produto são invertíveis, então a matriz é invertível. Alguém? A igual alguma coisa envolvendo AB e B. Pode ser. Porque se você lembra, bom, primeiro, já que B é invertível, existe B menos 1. Existe a inversa de B. Então eu posso multiplicar aqui pela inversa de B. Daí esse parênteses pode mudar de lugar. Agora, essa matriz aqui, ela é invertível, por hipótese geral lá do exercício. A B menos 1 é invertível, né? Matrizes inversas são invertíveis. Então, eu escrevi a A como produto de duas matrizes que são invertíveis. Ou seja, A tem que ser invertível. Então, você prova que B é invertível de algum jeito e que o fato da A ser invertível você ganha de graça. Ou seja, A é produto de duas matrizes invertíveis, que são A vezes B e B menos 1. Aí, de novo, cabe aquela pergunta, né? Mas por que de onde que eu vou ter a ideia de escrever A daquele jeito ali? Bom, pergunta para ele. Ele que me falou para escrever A daquele jeito. Então, ele deve saber de onde tirar isso. A ideia tem que escrever A como produto de coisas invertíveis. Seria uma forma de demonstrar isso aí. Então, bom, antes de fazer isso, vamos fazer agora uma aplicação disso tudo aí que a gente aprendeu, que é uma coisa chamada interpolação polinomial. Interpolação polinomial é uma coisa que vocês vão, se vocês fizerem laboratório de física, por exemplo, vocês vão usar bastante, que é o seguinte: você tem lá alguns pontos. Suponha que você fez um experimento e achou lá, você mediu algumas velocidades, por exemplo. Então, você mediu a velocidade do carro em 3 pontos diferentes. Você achou que quando está no quilômetro 1, a velocidade é essa, quando está no quilômetro 2, a velocidade é essa, quilômetro 3, a velocidade é essa. Aí você quer achar a velocidade do carro mais ou menos no quilômetro 1,5 ali.
Bom, como fazer isso? É muito difícil, a não ser que você saiba algumas coisas. Se você souber que a velocidade, nesse caso aí, é um polinômio no quilômetro, ou seja, um polinômio na posição, então você pode achar um polinômio que passa, um único polinômio, só vai existir um, que passa por esses 3 pontos que você mediu, e aí você pega, então você sabe, por experimentos, o valor dele no 1, no 2, no 3, aí você vai lá e calcula ele no 1,5, no 1,3, seja lá o que for. Se você tiver certeza que a sua dependência é polinomial, isso aí vai te dar a resposta do seu problema. Isso aí em física quase sempre acontece. Quase sempre você tem uma certa dependência polinomial. Pelo menos quando você está estudando física clássica, você está sobre mecânica clássica. Então, se o resultado não for aquele, é bem próximo daquilo que você achou lá. Se você considerar que o seu experimento tem um errinho lá na medição também, então, ou seja, o resultado é uma boa aproximação para aquilo que você quer. Tem que tomar um cuidado com a interpolação, porque pode não ser nada daquilo que você está considerando. Ou seja, pode ser que aquela grandeza que você está medindo não tenha uma dependência polinomial, então a conta que você fez é uma grande besteira e não serve para nada. Então, para usar a interpolação, primeiro, você tem que ter alguns dados experimentais. E para usar a interpolação polinomial, você tem que saber que aqueles dados se relacionam de forma polinomial. Se você não sabe isso, você não deve usar a interpolação. Assim, você vai usar muitas vezes, mesmo se você sabendo que isso não vale. E aí você vai considerar aproximações horríveis para o que você está calculando, mas às vezes é o melhor que existe. Então, às vezes a gente usa interpolação onde não deve usar. Mas lembra que a interpolação ela serve para isso. Ou seja, o problema básico é o seguinte. Você tem dados de um experimento. Então, você mediu lá o experimento. Você mediu, sei lá, ou no tempo x1, ou na distância x1, ou na altura x1, alguma coisa, e conseguiu um y1. x2, conseguiu um y2, mediu até o xn. Então você tem lá, você fez medições do seu experimento, conseguiu N medições. Agora, a gente quase sempre usa a interpolação para isso. Você quer, suponha que, por exemplo, x1, x2 seja crescente, ou seja, x2 é maior que x1, x3 é maior que x2, xn é maior que todo mundo. Agora você não conseguiu medir num certo ponto que está entre x1 e x2, mas você gostaria de saber o valor previsto do experimento ali. Então, o que você faz? Você supõe que o retorno do seu experimento, ou seja, que o y seja dado como função polinomial de x, e aí vai lá e calcula no ponto que você quer. Para fazer isso, a gente precisa achar um polinômio. Que polinômio? Um polinômio que, primeira coisa que ele tem que satisfazer, ele tem que funcionar com o nosso experimento. Então, vamos procurar. Polinômio P de grau. Bom, se os seus pontos forem suficientemente bons ali, se você tiver 10 pontos, por que você vai procurar um polinômio de grau 15, né? Em geral, a gente está interessado no menor polinômio, ou seja, um polinômio que realiza aquilo de forma mais simples. Então, a gente quer um polinômio de grau n-1. Uma vantagem que a gente vai ver de pegar esse grau é porque aqui a gente consegue um único polinômio que passa por todos esses pontos. Então, vamos procurar um polinômio de grau p-1, n-1, tal que p de x1 seja igual a y1, p de x2 seja igual a y2, e assim sucessivamente. P de xn é igual a yn. Bom, então vamos fazer a conta, né? E aí vamos tentar entender que matrizes tem a ver com isso aí. Um polinômio de grau n-1, ele tem, então, alguns coeficientes, né?
Mas a forma geral dele é o seguinte, P de x é algum a zero, que é o termo livre, mais um A1 vezes x, mais um A2 vezes x2, até um AN menos 1, x elevado a n menos 1. E bom, como eu estou supondo que o grau é n menos 1, esse cara aqui é diferente de zero. Se esse cara for zero, o grau vai ser menor, né? Ou seja, o grau só leva em conta coeficientes não nulos ali do polinômio. Então a gente vai pegar esse polinômio e vamos considerar a hipótese que a gente tem, ou seja, a gente sabe que esse polinômio realiza nosso experimento, né? Ou seja, a gente sabe que y1 é P de x1. Ah, mas P de x1 é quem? P de x1 é a zero mais A1 vezes x1 mais A2 vezes x1 ao quadrado mais a n menos 1 vezes x1 a n menos 1. A gente sabe que esse polinômio também ele satisfaz a nossa segunda medição. A gente quer que ele satisfaça isso. Então a gente sabe que y2 é P de x2 e P de x2 é A0 mais A1 vezes x2 mais A2 vezes x2 ao quadrado mais a n menos 1 vezes x2 a n menos 1. Vou fazer isso aqui com todos os pontos que eu tenho, até o yn, que é P de xn, que é igual a A0 mais A1 vezes xn. Bom, tem que ser n. Mais A2 vezes xn ao quadrado mais a n menos 1 vezes x n menos 1. Todo mundo concorda que esse sistema aí é verdadeiro? Ou seja, que já que meu polinômio satisfaz isso aqui, então eu tenho esse sistema de equações aqui. Só substituir no polinômio os valores de x1 e igualei com quem eu quero que seja igual. Bom, mas aí se você olhar bem aqui, você pensar assim, ó, cuidado, a gente está acostumado a resolver sistema linear, né? Ali tem uns x ao quadrado, umas coisas meio esquisitas ali. Tá, mas eu vou falar o seguinte, você está olhando para a variável errada. Isso aí é um sistema linear. Não é um sistema linear se você considerar as variáveis como sendo x. Mas é um sistema linear se você considerar as variáveis como sendo os a's. Porque, bom, escrevendo aquilo na forma matricial, você vai ter y1, y2, yn. Isso aqui é igual a alguma coisa. Bom, os x's ali estão todos elevados a... todos eles estão elevados a pelo menos alguma potência não linear. Então, o x não pode ser minha variável. Porque eu só tenho, em sistema linear, a minha variável só pode ser linear. Então, eu posso pôr aqui o A0, o A1, o A2, até o AN-1. Tá, se eu coloco os A's, os AJ's aqui, quem que eu tenho que colocar na matriz para aquilo ali funcionar? Bom, eu tenho que pôr os x's. Né? Plural de x é x's. Mentira. Quando a aula está sendo gravada, você sempre tem que falar mentira quando você fala uma coisa que não é verdade. Bom, então vamos ver a primeira linha. A primeira linha do nosso sistema lá é y1 é igual a A0 mais A1x mais A2x1 quadrado, não sei o quê. Então, um cara que eu posso colocar aqui é 1 x1 ao quadrado até x1 a n-1. Bom, será que esse cara aí funciona? Bom, a primeira linha vai funcionar. Porque a primeira linha, agora esquece que você já tem aquela linha, vai escrever isso aqui em forma de sistema de novo. A primeira linha vai ficar y1 igual a 1 vezes A0, ou seja, A0 mais x1 vezes A1 mais A2 vezes x1 ao quadrado mais a n-1, x1, n-1.
que é exatamente a primeira linha lá. Para eu achar o polinômio, eu preciso achar esses AJ, o A0, A1, eu não sei quem é o polinômio ainda. Quero achar o polinômio. Então, as minhas variáveis nesse problema aí não são x1, y1, x2, y2. Esses caras aí são dados. Por exemplo, você pode ter obtido todo mundo via um experimento. Então, quem eu quero achar, na verdade, é o A0, o A1 e tal. Então, por isso que esse cara aqui vai ser a minha variável. Outro motivo pelo qual eu separei esse cara, porque como eu quero usar essa teoria de sistema linear para resolver esse problema, eu tenho que escrever esse cara em termos de sistema linear. Agora, esse sistema ele não é linear em x. Tem um x1 ao quadrado lá, por exemplo. Mas ele é linear no A0, no A1, em todo mundo. Por isso que eu vou escrever um sistema em que as variáveis são os A's e a matriz dos coeficientes só vai ter os x's. Porque aqui nessa matriz pode ter qualquer coisa. Não tem que preocupar nada linear aqui. Aqui pode ter coisa elevada ao quadrado. Agora aqui é que não pode. Bom, se você faz a segunda linha, é só seguir a receita da primeira. x2, n-1. Terceira linha, a mesma coisa. Até a última linha, que é xn, xn ao quadrado, xn a n-1. A primeira pergunta é a seguinte: todo mundo concorda que aquele sistema lá é igual a esse sistema aqui? Quem não concordar pode levantar a mão. Então, todo mundo concorda que esses sistemas são iguais, né? Esse cara aqui está escrito na forma matricial, aquele lá está escrito na forma usual de sistemas. Agora, o que a gente quer mesmo? A gente quer achar esse polinômio. Para achar esse polinômio, tem que achar esse cara, até o n-1. Ou seja, a gente tem que resolver aquele sistema. E, bom, se você e um outro colega de sala estão fazendo o mesmo experimento, é bom que vocês achem as mesmas respostas para o experimento, né? Então, a gente vai querer achar um único polinômio que satisfaça aquilo ali. Achar um único polinômio que satisfaça aquilo ali é igual a achar uma única solução desse sistema. Bom, a gente viu agora há pouco aí que um sistema AX igual a B, ele tem única solução somente quando a matriz dos coeficientes, que é essa aqui, vou chamar de A, só quando essa matriz é invertível. Então, ou seja, quando é que você vai conseguir achar um polinômio que passa por todos esses pontos aqui e satisfaz isso? Quando essa matriz aqui for invertível. Então, a gente passa a nossa pergunta para o seguinte, né? Quando é que essa matriz aí é invertível? Essa matriz aí, ela não é, assim, uma matriz tão estranha assim, né? Porque se você ver, ela tem um padrão de repetição ali. Ou seja, as linhas sempre começam com 1, aí algum número, e aí, da terceira coluna em diante, você só vai fazendo potência daquele número, mas mantém o mesmo número. E aí você repete esse padrão em todas as linhas. Segunda linha, 1, que você pode pensar como sendo esse cara aqui elevado a 0, pode ser um x2 elevado a 0. Então você tem x1 elevado a 0, x1 elevado a 1, x1 ao quadrado, x1 a n-1, x2 elevado a 0, x2 elevado a 1, x2 ao quadrado, até x2 a n-1. Então, ou seja, essa matriz ela não é tão feia assim como parece. Agora, nossa pergunta então é o seguinte: como é que a gente vê que essa matriz aí é invertível? Usando determinante, a gente vai ver isso aqui de uma forma muito fácil. Vou fazer um exemplo menor, um exemplo com números agora. Vamos achar um polinômio de grau 2 que satisfaça isso, isso e isso. E aí vamos ver nesse exemplo numérico uma ideia para a prova geral de como ver que essa matriz é sempre invertível, desde que você não tenha nenhum xi, você não tenha coisa do tipo x1 igual a x2. Mas vamos deixar esse sistema aqui e vamos usar só esses outros dois quadros. Então lembra, nosso problema é pegar uma matriz daquele tipo ali e ver quando ela é invertível. Então vamos supor agora que a gente fez um experimento
e conseguiu lá que em alguma coisa, algum ponto 1, alguma velocidade 1, alguma distância 1, a gente mediu 2. Então, 1, 2, 2, 5, menos 1. Medimos esses caras aí. Desculpa, 3. Então, a gente está procurando agora um polinômio de grau 2. Vamos determinar um polinômio. P de x igual 1 a 0 mais A1x mais A2x2, tal que P de 1 seja 2, P de 2 seja 5, e P de 3 seja igual a menos 1. Bom, o nosso polinômio é de grau 2 porque a gente tem 3 pontos. Lembra, eu tinha n pontos, tá, eu considerei um polinômio de grau n menos 1. Ou seja, o polinômio tem grau 1 a menos que o número de pontos que eu tenho. Bom, vamos ver o que significa isso aqui então, essas condições. Então eu tenho que 2 é igual a P de 1, e P de 1 é A0, mais A1, mais A2. Eu tenho que P de 2 é 5, ou seja, 5 é igual a P de 2, que é igual a A0, mais A1 vezes 2, mais A2 vezes 4. E eu tenho que menos 1 é P de 3, que é igual a A0, mais A1 vezes 3, mais A2 vezes 9. Ou seja, tem um sistema que é desse tipo aqui, né? É um sistema agora 3x3 no nosso caso ali. E qual que é a matriz desse sistema aí? Se a gente escreve em forma matricial, a gente tem 2, 5 menos 1. Bom, lembra, nas linhas eu coloco sempre o x, né? Então aqui eu coloco 1, x ao quadrado, 1, 2, 4, 1, 3, 9, vezes A0, A1, A2. Então a forma matricial do meu sistema é essa aí. Então, ou seja, peguei o sistema, depois passei para a forma matricial.